Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre a presença do Daniel Alves no mercado, livre no mercado, né, pronto para assinar com qualquer outro clube. Felizmente, um desses clubes com o qual ele não vai assinar, evidentemente, é o São Paulo. O São Paulo consegue se livrar dessa chaga, desse câncer que é o Daniel Alves. Desse câncer. Uma palavra para isso, Josa. Daniel Alves é um câncer, foi um câncer no São Paulo. Né, e ele está livre no mercado agora. E agora há uma série de torcedores querendo o Daniel Alves no seu time. Há uma série de dirigentes também que olham com bons olhos para a presença do Daniel Alves no seu clube. E há também uma série de jornalistas, né, que parece que acham bastante interessante que o Daniel Alves vá para um outro clube aqui do futebol do Brasil. Então vamos falar deste assunto aqui, meus amigos, um assunto polêmico, evidentemente. Antes disso, gostaria de convidar você a conhecer o OneFootball, caso você não conheça, o aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo para celular no mundo, né? Você pode acompanhar tudo sobre as principais notícias sobre futebol nos grandes clubes do futebol mundial, também do seu clube. Né? No OneFootball você vai ter estatísticas que explicam derrotas, empates e vitórias também da sua equipe. O OneFootball também te oferece a Bundesliga 2, tem jogo agora acontecendo, tá passando no OneFootball. Né? Vai ter jogo daqui, vai passar no OneFootball, vai ter jogo amanhã, vai passar também no OneFootball, a Bundesliga 1, Bundesliga 2. Futuramente é provável até que a Ligue 1 volte também para o OneFootball. Ligue 1 que tem o PSG com Neymar, Messi, Mbappé, Di Maria, Verratti e tantos outros craques ali também. Enfim, se você ainda não conhece o OneFootball, use o link que está na descrição deste vídeo para baixar o aplicativo, ou então você pode encostar o seu celular no QR Code aqui em cima e baixar o OneFootball e se divertir muito, como eu me divirto com este ótimo aplicativo de futebol. Daniel Alves era sim uma chaga para o São Paulo. São Paulo consegue se livrar desse jogador, sofrendo muito, evidentemente. O Daniel Alves era assim um tumor que deixa muita chaga, muita ferida no São Paulo. Essas feridas vão demorar muito tempo para cicatrizar, nas emoções do torcedor do São Paulo, mas também nas contas do São Paulo. Né? E é claro que muita gente neste momento prefere olhar para o São Paulo como responsável por tudo que aconteceu. É o que tem acontecido, é o que já está acontecendo por parte de torcedor. É compreensível quando o torcedor tem esse posicionamento. Eu sempre digo, o torcedor tem o direito de analisar as coisas com o coração também. Porque isso faz parte da instituição chamada torcedor. Pode analisar de forma objetiva, pode analisar os fatos com o coração, pode analisar os fatos também com o fígado. Isso faz parte do torcedor. Isso, contudo, não deveria jamais ser uma postura de um dirigente de futebol. Porém, a gente tem dirigentes de futebol que na prática agem muito como torcedores. Mas não deveria ser postura, evidentemente, de um dirigente de um clube. E também jamais deveria ser postura de um jornalista, de um profissional da mídia especializada. Mas, infelizmente, tem sido, sim, o caso de muitos especialistas, muita gente da mídia especializada, na hora de analisar o que está acontecendo. O São Paulo foi o único responsável pelo que aconteceu com o Daniel Alves. Então é muito fácil, por exemplo, vão no mais fácil, vão no que estão na cara, não vão investigar, não vão querer saber o que está acontecendo, não querem saber, por exemplo, que os dirigentes do São Paulo tentaram fazer acordos com o Daniel Alves e ele não quis fazer esses acordos. Não querem olhar, por exemplo, para a gestão anterior e falar a gestão anterior foi a responsável pelo que aconteceu, o senhor Raí foi o responsável pela chegada do Daniel Alves com um contrato longuíssimo, com um salário absurdo, também o Leco e outros ali na gestão passada do São Paulo. Essa gestão, evidentemente, ela assumiu o São Paulo com esse problema, tinha que arrumar uma solução para isso, ela tentou em algumas situações arrumar uma solução para isso, não conseguiu porque o Daniel Alves não quis fazer um acordo. O Daniel Alves que não criticou o São Paulo na gestão anterior, quando ele não recebia salário. Porque o projeto dele de voltar para a seleção brasileira, utilizando o São Paulo para isso, ainda não estava, evidentemente, materializado. Né? Então, quando ele consegue, por exemplo, ir voltar para a seleção brasileira, depois, é claro, de ir para a seleção olímpica, depois de ligar para o Jardine, pedir convocação, conseguir convocação, abandonar o São Paulo num momento difícil, e ele consegue, depois disso, ir para a seleção do Tite que é conivente com o projeto do Daniel Alves. O Tite, ele é realmente um coautor da pilantragem que o Daniel Alves fez com o São Paulo. E repetir, o Tite é coautor da pilantragem que o Daniel Alves fez com o São Paulo. Mas ninguém quer olhar para isso, ninguém quer saber disso nesse momento e preferem culpar o São Paulo. Só olha para um lado, né? É que o São Paulo foi responsável e não olha. E o Daniel Alves é um santinho, virou um grande santo agora. Todo mundo aplaudindo o santinho que está livre no mercado e todo mundo quer resgatá-lo, levar o coitadinho para o seu clube. Por quê? Para ajudar o coitadinho que foi massacrado, foi humilhado ali no São Paulo, né? A torcida do São Paulo não sofreu nada, né? Os dirigentes do São Paulo tentaram conversar com ele, que ficaram na mão, também não sofreram, não foram humilhados com isso aí também, né? Então o Daniel Alves é o grande coitadinho da mídia agora, o coitadinho da vez. E todo mundo quer ir no seu clube para ajudar o coitadinho, que inclusive está muito pobre, né? Porque não recebe salário e tudo mais, não tem dinheiro, enfim. A coisa está muito feia mesmo. É lamentável. Vamos analisar aqui uma situação, né?
Na ESPN Brasil, que agora na verdade é canais Disney, né? Houve a fusão de Fox com a ESPN Brasil, virou esse site de canais Disney, né? Que deverá depois, no fim das contas, a Fox deverá desaparecer e ficar ou canais Disney ou ESPN, enfim, alguma coisa do gênero. O fato é que ESPN e Fox Sports, juntando as duas coisas, não dão uma coisa só que presta hoje em dia, né? Infelizmente, há bons profissionais que trabalham por lá, há profissionais questionáveis, e há alguns que... E eles depuseram sobre esse evento do Daniel Alves, na perspectiva do Daniel Alves e para o Flamengo, neste momento, né? Então, por exemplo, teve o depoimento do Bradley Pires, né, que é um jornalista que eu respeito, este sim eu respeito, acho que é um cara que tem um entendimento muito bacana do futebol. O que ele fala sobre o Daniel Alves, algumas coisas eu até concordo, mas ele fala, por exemplo, o seguinte: o Daniel Alves, abre aspas, o Daniel Alves sempre foi um jogador de encaixe coletivo, né? Ele sempre foi um cara que ajudou muito o Messi, né, e o Neymar na seleção. A pergunta para ele é: quando foi que ele fez isso? Quando foi que o Daniel Alves ajudou o Messi no Barcelona? Já tem um certo tempo, né? Já tem um bom tempo isso, né? Você está falando de quem, Bradley Pires? Você está falando do Daniel Alves, do Barcelona, daqueles anos todos, já faz um bom tempo que isso aconteceu. Ou você está falando do Daniel Alves dos tempos atuais, né? Então eu volto a dizer, o Bradley é uma pessoa que eu respeito, então eu estou falando sobre o depoimento dele aqui, há inclusive coisas que ele concorda, mas disso aqui eu discordo. Porque de que Daniel Alves está falando, meu amigo, que Bradley Pires neste momento? Daquele do Barcelona, aquele já não existe mais. E você, que tem um olhar bom para o futebol, deveria entender isso. É só olhar para o que o Daniel Alves tem feito, inclusive, no São Paulo. O que ele fazia no São Paulo, ou não fazia no São Paulo, né? Então, e aí o pior do Abel Neto, que era aquele ex da Globo, né, que agora está também nos canais Disney, ele fala o seguinte: Daniel Alves no Flamengo é totalmente diferente, né? Abre aspas, né? É totalmente diferente, né, do que foi no São Paulo. É totalmente diferente no Flamengo do que foi no São Paulo, né? Não me lembro dele ter problema de relacionamento em nenhum clube, né? No Barcelona, no PSG, no Juventus, no próprio São Paulo. Ele sempre foi um cara querido, né? E vai receber em dia, né, num time entrosado, e vamos lá, é totalmente diferente do que no São Paulo. Em que sentido é diferente? A time entrosado, você acha mesmo que o Flamengo ainda não precisa de ajuste? É isso? Vamos lá. Aí ele fala assim: eu não me lembro dele ter problema em relacionamento em nenhum clube. Você apurou! Você era jornalista da Globo, você não apurava nada. Porque jornalista da Globo não apura nada. Jornalista da Globo ganha muito bem e não trabalha, não apura nada. É jornalismo blasé, que não apoia nada, que não critica, que não vai no cerne das feridas. Porque é o perfil do jornalista global mesmo. Nunca aprofunda a reflexão, nunca aprofunda a apuração. Sempre fala em cima, por exemplo, do que das notícias, né? E o Abel Neto sempre foi isso também lá na Rede Globo, né? Nunca foi diferente. Jornalista da Globo em geral é assim, não apura nada, não vai ao fundo da notícia, não reflete a fundo, porque não pode machucar nada, né? Não pode machucar, não pode ferir, não pode, tem que ser essa coisa blasé. E o Abel Neto saiu da Globo ainda com a Globo nele, ainda continua blasé. Ele pode entender que neste momento lá no canal Disney, nos canais Disney, ele pode ser um pouquinho mais crítico, mas ele não consegue, porque ele aprendeu na Globo a não apurar, ele aprendeu na Globo a não criticar, ele aprendeu na Globo a não refletir. Entende? Aprendeu na Globo a não refletir. Então fala essa bando de baboseira aqui que ele tá falando aqui, por exemplo, quando ele diz: o Daniel Alves sempre foi querido. Tá, você sabe disso? Você sabe, por acaso, se ele era querido mesmo? Você sabe como é que ele deixou o Sevilha? Você sabe como é que ele deixou o Barcelona? Deixou o Sevilha pela porta dos fundos, deixou o Barcelona pela porta dos fundos também, deixou a Juventus pela porta dos fundos. Você não sabe de nada. Sabe de nada quando fala isso. É falta de responsabilidade falar um negócio desse. Porque não sabe e não apura. E acha que tá tudo bem. Sabe por quê? Porque desrespeita aqueles que estão assistindo os canais Disney. Desrespeita, falta com respeito, porque acha que todo mundo vai engolir essa fala mansa, sem crítica, sem reflexão. E acha também que as pessoas não têm conhecimento do que aconteceu. Porque muita gente sabe muito bem que o Daniel Alves sai pela porta dos fundos desses clubes. Mas o senhor Abel Neto não sabe de nada. É vida mansa, meu amigo. É trabalhar na Globo, onde não se apura nada. Trabalhando na Globo, onde fica tudo de boa. Onde não se pode exercer o espírito crítico, né? É aquele jornalista que fica uma semana, esportivo, que fica uma semana, por exemplo. No caso, ele não era só jornalista esportivo lá na Globo, evidentemente. Fica uma semana lá esperando o jogo acontecer. Porque só existe na hora do jogo para comentar o jogo. Não estuda futebol, não faz nada. E aí ele foi contaminado com isso aí. E não estuda futebol, tá na Disney agora. Não estuda futebol. Como é que fala uma besteira dessa? Então tem dirigente agora comprando essa narrativa de que o Daniel Alves vai ser importante para o seu clube.
E tem torcedor também querendo o Daniel Alves. É torcedor de várias equipes. Evidentemente que ele está muito mais próximo nesse momento do Flamengo do que de outras equipes aqui do futebol do Brasil. E o Mateuzinho? Porque na verdade o cara para subir, para jogar bola nesse Flamengo, para virar titular, é o Matheus. Não é nem o Isla, é o Matheus. Para virar um grande lateral no futebol brasileiro, chegar à seleção brasileira e até, se o Flamengo quiser, depois negociar com a Europa por um valor muito bom para o clube. Daniel Alves, no caso, que ele sufoca esse projeto, ele sufoca, por exemplo, o crescimento desse jogador, o Matheus. Ou vocês acham, por exemplo, que ele vai, por exemplo, ajudar o Mateuzinho a evoluir nesse caso? O Mateuzinho olha pro Isla e fala, eu vou tomar o seu lugar, eu vou jogar, eu vou ser titular do Flamengo. E tá esperando por isso, tá contando os dias, aí chega o Daniel Alves. Isso é uma porrada nas emoções do jogador que tá esperando, por exemplo, uma chance para crescer na equipe do Flamengo. Né? Então eu discordo disso, acho que o Daniel Alves ele não é esse garotinho bonzinho que todo mundo está falando, muito longe disso, usou o São Paulo para voltar para a seleção e quando precisar vai deixar o Flamengo na mão também se for para o Flamengo, porque no Flamengo e na própria seleção brasileira vai usar a seleção brasileira agora e vai usar também o Flamengo para voltar para a Europa, porque se ele tiver 55 anos ele ainda vai querer estar nos principais palcos do futebol mundial, porque ele acha que é um garoto de 20 ainda. Entende? É lamentável essa postura da mídia especializada. É lamentável. O torcedor, volta a dizer, tem todo o direito de se enganar. Depois também pode chorar. Pode chorar à vontade também e também o choro é livre depois. Né? Agora, o Daniel Alves que chega beijando o escudo do São Paulo, né, falando inclusive que é São Paulino, vai chegar beijando o escudo do Flamengo se for pra Gávea, ou vai chegar beijando o escudo do Galo se for pra Cidade do Galo ou pra qualquer outro clube do futebol do Brasil. Depois vocês vão sentir. Vão sentir na pele o que ele é capaz de fazer. No São Paulo ele foi um câncer. E a gente talvez não saiba da dimensão do quanto talvez ele tenha sido um tumor nos clubes por onde ele passou. Né? Daniel Alves é um fracasso. Foi um fracasso no São Paulo. Ninguém fala desse fracasso. E outra coisa, para finalizar. Por que Daniel Alves não serviria hoje para um clube como o Flamengo? Porque o custo-benefício dele é muito alto. É muito alto. Não vai chegar a pagar um salário pequeno. E agora a questão é a seguinte, pode-se pagar um salário alto para um jogador desse? Pode. Pode-se pagar um grande... Pode. Mas ele joga para isso? E a questão é essa. Ele está jogando para isso? Qual é o problema da observação, por exemplo, do Breyer Pires aqui no caso? Em nenhum momento ele fala, por exemplo, desse jogo, da qualidade do jogo do Daniel Alves. Ele fala, por exemplo, do Daniel Alves do encaixe coletivo, que ajuda todo mundo a jogar, que foi importante que é importante pro Messi, não sei o que tal. E agora? Tá jogando agora? Ele jogou bola no São Paulo, ele foi diferencial, o diferencial para o São Paulo, ele fez muita diferença no São Paulo mesmo. Este também é um ponto que as pessoas precisam focar e ninguém foca. Eu não vou nem falar do Abel Neto, porque praticamente ele não vê futebol, né? Não vê futebol, não sabe nem o que o Daniel Alves fez no São Paulo, evidentemente. Né? Então é lamentável essa postura e mais uma vez a gente vai continuar aplaudindo esses pilantras que usam o futebol brasileiro, né, para crescer, para tirar vantagem, como é o caso, por exemplo, do senhor Daniel Olímpico Alves. É isso.